Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar dignamente sua palavra. Amém. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos fala do reino dos céus. E toda vez que nós escutamos essa expressão, é bom voltar ao princípio de sua compreensão. O que é reino dos céus? É a mesma coisa que reino de Deus. O evangelista Marcos usa essa expressão, reino de Deus. O evangelista Mateus, porque provavelmente é um judeu muito piedoso e não quer pronunciar o nome de Deus, prefere utilizar reino dos céus. Mas tanto uma como outra expressão falam da mesma realidade. Quando a gente escuta a palavra reino, nós corremos o grave risco de pensar nos reinos desse mundo, nos reinos que têm espaço geográfico, nos reinos que têm fronteiras, limites, que são governados por um rei ou por uma rainha, que exigem exércitos, defesas, que exigem protocolos, que exigem burocracias. Nesses reinos, que são os reinos onde há poder, luta para se manter no poder, esses são os reinos que a gente tem na cabeça. Mas quando a gente fala de reino dos céus, a gente não está falando em primeiro lugar de um lugar. Nós não estamos falando de um espaço geográfico, nós estamos falando de uma forma de viver, de um jeito de viver. Quando nós falamos reino dos céus, nós estamos falando de uma experiência profunda da vida, de uma experiência transformadora dessa vida. E reino dos céus ou reino de Deus não se refere a nenhum protocolo, a nenhum governo, a nenhum poder, mas se refere a já ter essa vida transformada radicalmente por ter encontrado Jesus Cristo. É no encontro com Jesus Cristo que a gente descobre o reinado dos céus ou o reinado de Deus. E aí, quando a gente diz dos céus, a gente não está falando de uma coisa que está lá em cima. A gente não está falando de uma coisa que está separada da gente. Ou a gente também não está falando tão pouco de uma realidade que vai começar depois da morte. Esse também é um outro engano, uma outra confusão. Geralmente quando a gente diz reino dos céus, a gente pensa no céu. A gente pensa no pós-morte. E na verdade o reino dos céus começa já aqui. Do mesmo jeito que o reino de Deus, já que é a mesma coisa, começa aqui também.
A vida marcada, transformada por Jesus, deve começar já, no já da história. Mesmo que isso se conclua em Deus, na vida eterna, depois da morte, começa já. E para falar dessa realidade tão bonita, Jesus Cristo usa parábolas, que são, na verdade, historietas, que geralmente têm sempre um ponto de pergunta, de enigma, para fazer a gente pensar sobre o que é essa realidade profunda da vida. E hoje Jesus Cristo conta duas parábolas. A primeira parábola é que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Tendo entendido o que é reino dos céus, parece que agora a gente consegue perceber que de fato o reino dos céus é algo que traz valor à vida, dignidade, está enterrado nessa vida. Muitas vezes a gente não vê, muitas vezes está escondido, a gente às vezes acha que não existe, mas está presente, muitas vezes enterrado no profundo da terra do nosso coração. Às vezes enterrado no profundo das circunstâncias. É preciso encontrar esse tesouro. E aqui a parábola evoca justamente que há uma surpresa no encontro. E quantas vezes é assim conosco, quantas vezes esse encontro com essa realidade profunda da vida que é Deus, se dá de um modo inesperado. De um modo inexplicável. Muitas pessoas podem testemunhar isso. Um encontro com Deus transformador, mas que se deu sem que alguém procurasse. Se dá de forma inesperada. Como alguém que acha um tesouro, mas muda tudo. Encontrar-se com Deus, com essa realidade profunda da vida, é fazer uma mudança radical de caminho. Vejam que este homem que encontra o tesouro, trata de guardá-lo bem guardado, vende tudo que tem e volta para comprar o campo onde o tesouro está enterrado. Quer dizer que o reino de Deus é alguma coisa, é uma realidade profunda que faz a gente modificar os rumos da nossa vida e investir pesado, investir tudo. Investir a própria vida, investir sem ressalvas, sem garantias, nesse campo onde está escondido um tesouro. É bonito isso, porque também traz alegria. Essa é uma outra marca que muitas vezes a gente esquece de perceber. Esse homem que encontrou o tesouro se encheu de alegria. O que ele fez não foi algo custoso, difícil, danoso, que ele foi resmungando, murmurando fazer. Não. É alguma coisa tão importante para ele, o que ele descobriu, tão fundamental que todo o resto é recolocado em proporção a isso que ele encontrou. Que todo o resto é articulado em relação a isso que ele achou fundamental. Quando a gente sabe o que é fundamental e essencial, todo o resto vira relativo. Quando a gente sabe o que ocupa o centro do nosso coração, pronto. Quando a gente sabe o que traz sentido para a vida, a gente não perde tempo com aquilo que não traz sentido para a vida. Quando a gente sabe aquilo que traz vigor para a nossa existência, a gente não perde tempo com aquilo que enfraquece a nossa existência. É esse o sentido. Então, este homem que encontrou um tesouro, na verdade encontrou as razões para viver. Lembrem-se que Jesus Cristo mesmo diz, o reino dos céus está próximo. Está mesmo. Tão próximo que está enterrado em nosso coração. Mas é preciso cavá-lo aí, no fundo de nós. Tem muita gente procurando Deus fora. E esquece de procurá-lo no terreno do próprio coração. Tem muita gente se distraindo com o superficial. E esquece que o fundamental está inserido aí dentro de nós, no mais íntimo. É Santo Agostinho, por exemplo, quem dirá que Deus é mais íntimo a nós do que nossa própria intimidade. E dirá ainda mais que ele procurava a beleza fora
E ao procurar fora se perdeu, mas ao procurar dentro, aí sim ele a encontrou. Assim é o tesouro que é Deus. Ele está inserido no mais íntimo de nós. É preciso procurá-lo, encontrá-lo. E deixar que esse encontro transforme tanto a nossa vida que valha investir tudo, inclusive a própria vida, por causa dele. A segunda parábola é muito parecida, mas não é igual. Há gente que diz aqui que o reino do céu se parece com a pérola, mas na verdade há uma nuance muito preciosa. O texto diz que o reino do céu se parece com o comprador de pérolas preciosas. É o comprador que agora é colocado em destaque. Ele procura pérolas preciosas. Aqui o esforço é mais valorizado do que na primeira parábola. Na primeira parábola é a surpresa, é a alegria, é o inesperado, é o encontro. Aqui na segunda parábola não, tem esforço, tem procura. As duas posições podem acontecer no encontro com Deus. É preciso procurar Deus. É preciso procurar aquilo que é precioso para a nossa vida. E a parábola diz, há uma pérola mais preciosa que as outras. E essa pérola é o reino de Deus. É essa lógica, a lógica do amor, da justiça, da fraternidade. Tudo isso é o reino de Deus, que a gente pode chamar de pérola preciosíssima. Vale, mais uma vez, vender tudo para adquirir esta pérola. A imagem é a imagem de, mais uma vez, ter encontrado o fundamental. Que assim seja para nós, como foi para Santa Rosa. Encontrar o que fundamenta a nossa vida faz a gente colocar todas as nossas energias nisso. Paulo, na primeira leitura, é alguém que também encontrou o fundamento de sua vida. Tanto é que desviou do caminho de morte para encontrar o caminho da vida, que traz vida. E aconselha a sua comunidade, a comunidade de Coríntios, a se gloriar no Senhor. Essa expressão é muito bonita. Se gloriar no Senhor significa, os sábios não ponham a confiança na própria sabedoria. Os ricos não ponham a confiança na própria riqueza. Os poderosos não coloquem a confiança na própria força. Se gloriar no Senhor é colocar a força, a confiança, a sabedoria no Senhor. Paulo lembra que este Senhor é ciumento. A imagem é uma imagem forte do Antigo Testamento que fala da fidelidade. Buscar fidelidade a Deus como uma esposa que é fiel ao seu esposo e vice-versa. Essa imagem do casamento que Paulo utiliza é arrancada dos profetas. Paulo está repetindo os profetas para dizer que a igreja precisa ser fiel ao seu Senhor. Mas muitas vezes nós não somos fiéis. Muitas vezes nós estamos atrás das miçangas, não da pérola. Muitas vezes a gente se satisfaz com as bijuterias, não com a pérola. Muitas vezes nós estamos atrás do que é penduricalho e superficial, não estamos atrás do centro que é Jesus. Muitas vezes é a própria comunidade, igreja, ou mesmo a igreja, instituição, que se esqueceu qual é a pérola e está andando pelo mundo, fazendo a gente se distrair com aquilo que não tem brilho, com aquilo que não tem valor. Muitas vezes, nós estamos preocupados com os valores que o mundo oferece. Esses tesouros que a traça corrói e o ladrão rouba. E nos esquecemos do verdadeiro tesouro inserido no nosso coração. Muitas vezes, e é assim também na igreja, estamos preocupados com o dinheiro, com as finanças, com as economias, mas não estamos preocupados com o Evangelho e com a palavra de Jesus. Somos distraídos por muitas miçangas e por muitos falsos tesouros. E essa distração pode nos custar o verdadeiro valor da vida. Esse que a gente só encontra quando descobre o tesouro enterrado bem fundo no coração da gente. Amém. Amém.